Olá pessoal, vamos falar a respeito da nossa Tríade 2.0. O que significa a Tríade? O conjunto de 3 cores. Isso mesmo, na micropigmentação vai tornar os seus trabalhos com um resultado fantástico, tanto na parte de embelezamento como correção. Essas misturas de 3 cores você vai conseguir tonalidades, tons para cada tipo de cliente. E eu vou estar aqui te ajudando a criar essas receitinhas, ou conhecido como passo a passo, para você ter o melhor resultado com a sua cliente. Começamos um pouco falando a respeito de colorimetria e pigmentologia. O porquê que surgiu a Tríade 2.0? Com a necessidade de oferecer somente 3 cores para o profissional, que sai uma economia aí na hora da compra do seu produto, e com essas 3 cores você criar um leque de tonalidades. Eu venho trazendo todo esse conteúdo da pigmentologia, como é formada as nossas cores dentro do nosso catálogo RB Colors. Uma das cores muito utilizada é o pigmento preto. Quando eu falo em pigmento, é o conhecido como CI, né? O pigmento preto, a gente tem 2 tonalidades de preto. Temos 2 CIs de preto. O primeiro, o 77266, conhecido aí como pigmento Carbon Black, muito utilizado na formação dos castanhos. E também temos o 77499, que é o pigmento óxido de ferro preto. Nessa formação dos castanhos, esse pigmento é indispensável para criar os castanhos. Por isso que na Tríade você vai encontrar ele puro, que é o nosso Total Black. O nosso Total Black ele contém o CI 77266, aquele pretinho intenso que todo mundo gosta, principalmente nas técnicas de fios, para dar aquela durabilidade com segurança, porque o 77266 é um pigmento que ele tem uma longa durabilidade sem alteração de cor. Aquele pretinho óxido de ferro, ele fica acinzentado e não agrada a vocês, né? Por isso que na nossa Tríade, a gente utiliza o Total Black, que é o pigmento 77266. Se você utilizar ele puro, lembrando que para a região de sobrancelhas, ele fica aquele pretinho intenso. Então, para você conseguir aquele castanho perfeito, nada melhor do que a gente juntar os 2 óxidos de ferro na criação dos castanhos. Conhecemos que o castanho é formado pelo preto, pelo vermelho e pelo amarelo. Então, dentro desse kitzinho, a gente tem o Aruna. O Aruna é um pigmento híbrido, mas na sua formação de cor, ele tem 2 óxidos de ferro. O primeiro, 77492, óxido de ferro amarelo. Temos também aqui o pigmento 77491, óxido de ferro vermelho. A união dessas 2 tonalidades, temos um pigmento alaranjado inorgânico, que é super seguro para você utilizar na região de sobrancelhas. Já utilizando ele puro, ele é uma cor para correção. Sabe aquela sobrancelha acinzentada, aquela sobrancelha azulada? Nada melhor do que utilizar ele para uma neutralização. Você tem um resultado fantástico. E se você quer buscar já aquela corzinha, aqui está na nossa receitinha. Nalu mais o nosso Aruna, mais uma porcentagem pequena de Nalu. Por quê? O Nalu, ele já é um pigmento de base fria, ele já é um castanho claro, mas aquele castanho que chamamos de fundamento esverdeado. Por que disso, André? Porque na sua composição ele contém o 77492, óxido de ferro amarelo, 77499, óxido de ferro preto, 77266, óxido de ferro preto. A união dos 3, eu tenho já um castanho, mas ele contém também o 77891. Bom, coloquei um pigmento agora de base fria, o branco, conhecido como dióxido de titânio. Então esse pigmento aqui puro, sabe que eu uso muito? Eu vou te deixar uma dica para aquelas neutralização de sobrancelhas avermelhada, fantástico. Por quê? O dióxido de titânio ele tem total cobertura em cima do pigmento castanho de base fria, ótimo para correção, ok? Então tenho 2 pigmentos para correção. Junto com o pigmento Total Black, eu crio diversas tonalidades de castanho. E é assim que é formado nossos pigmentos castanhos aqui na RB Colors. Então a RB Colors traz essa Tríade aqui para vocês conseguir um resultado fantástico com uma economia aí no investimento e você cria um leque de cores. Primeiro eu vou te ensinar a criar as receitinhas dos castanhos
para embelezamento. Vamos lá? Deixamos aqui tudo anotadinho para vocês, para facilitar o dia a dia do seu atendimento. Mas para você entender um pouquinho melhor como chegamos nessa cor, é referente a muito estudo e com uma metodologia RB Colors. Utilizamos para os fototipos 1 até um fototipo 2, são tonalidades de peles muito clara, aquelas peles que inflamam, aquelas tonalidades avermelhadas. Pensando nisso, temos como base um pigmento de base fria, o Nalu. O Nalu é aquele castanho claro que chamamos de fundamento frio, aquele castanho claro que vai atender fototipo 1 e 2. Mas para sua intensidade, sua fixação, temos nessa receitinha aqui uma dica, utilizar uma gotinha do Total Black. Por que o Total Black? O Total Black ele vai depositar um pouquinho mais de 77266, né? Aquele preto Carbon Black, onde você consegue aquela fixação. Principalmente para você que trabalha com microbraid, consegue trabalhar aí nessas peles claras com essa receitinha. Mas o Aruna é aquela aquecidinha que vamos dar. Então a gente coloca 4 gotinhas de Aruna para conseguir aquela receitinha, aquele castanho perfeito. E isso é somente uma dica. Pode utilizar a sua criatividade. Se você tem um conhecimento em colorimetria, com essas 3 cores, você cria um leque de tonalidades clara. Outra dica é para aquela fototipo intermediário que chamamos entre fototipo 3 e 4. Por que intermediário, André? Porque são peles claras, com pelos escuros, ou aquela pele um pouquinho mais escura, com poucos pelos. Então a gente tem uma dica na nossa receitinha aqui. 3 gotinhas de Nalu. 3 gotinhas de Nalu, estamos colocando ali uma formação já do castanho. Mais 3 gotinhas de Total Black. Por quê? Porque eu tenho que intensificar. Lembra, fototipo 3, então você já vai para 3 gotinhas até 4 gotinhas de Total Black. Você vai estar intensificando esse castanho. E agora vamos para as tonalidades mais escuras. Região norte, região nordeste, a gente tem diversas tonalidades entre fototipo de pele 5 e 6, né? Aqui no Brasil, essa mistura de raça, onde dependendo da região, você tem aquela negra de tonalidades mais amarronzadas e até mesmo aquelas clientes um pouquinho mais acinzentada. E pensando nisso, criamos uma receita fantástica para você somente com 3 cores. Primeiro, temos o Total Black, é muito importante para essas tonalidades de pele, tá? Então tem profissionais que gostam até de utilizar o Total Black puro. Mas vamos lá, Total Black é um CI puro, ele é um Carbon Black 77266. Então, corre sim, dependendo da sua técnica, de você deixar aquela tonalidade, aquela cor um pouquinho chumbada, pesada. Para isso não acontecer, você tem que buscar o quê? Uma complementar oposta, tá? Que vai formar aquele castanho intenso, mas aquele castanho com segurança para você fazer as suas técnicas de shadow e fio. E nada melhor do que colocar o Aruna. Então, essas 3 composições aqui, eu tenho uma formação de um pigmento inorgânico, ou até mesmo um pigmento híbrido, com o Carbon Black 77266 e 2 óxidos de ferro. O primeiro, o vermelho, 77491, e o óxido de ferro amarelo, 77492. Aí você já cria uma tonalidade. Olha que dica interessante, com essas 2 cores que está aqui dentro do nosso kit, você já consegue diversas tonalidades de castanho. Vamos economizar e ter o melhor atendimento para suas clientes. Essas são as dicas da nossa metodologia RB Colors. Só que a nossa realidade já são clientes micropigmentadas. E é a dúvida de muitos micropigmentador. Como fazer esses atendimentos nessas clientes que já estão com aquela cor alterada? Bom, vamos lá, passo a passo. O que mais encontra no mercado, no mundo aí dos atendimentos da micropigmentação, é aquelas clientes com aquela sobrancelha antiga, aquelas sobrancelhas acinzentadas, algumas até levemente azuladas. Lembrando que temos na micropigmentação a possibilidade de neutralizar. O que seria uma neutralização, André? A neutralização é você compor a cor que está faltando naquela sobrancelha. Então, no atendimento onde você vê que já tem ali uma sobrancelha, um desenho, mas precisa retornar aquela cor bonita,
Nada melhor para essas clientes que sobrancelhas estão acinzentadas e levemente azuladas, a gente trabalhar com a neutralização. E nada melhor, e com o estudo, a cor que complementa esse acinzentado é o laranja, tá? Então, uma das cores muito utilizada para neutralizar sobrancelhas acinzentadas é o nosso Aruna, tá? Lembrando que existe fototipo de pele 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, às vezes, o cliente quer, a profissional quer neutralizar e já dar aquela cor final. Então, você tem possibilidade de colocar algumas gotinhas do nosso Nalu dentro do Aruna e fazer essa neutralização. Para neutralizar sobrancelhas arroxeadas, nada melhor do que utilizar o pigmento Nalu. Por que o Nalu, André? O pigmento Nalu é um pigmento claro, ele contém bastante amarelo e também o dióxido de titânio. O dióxido de titânio é o pigmento branco que dá cobertura, então muitos profissionais às vezes não têm segurança em trabalhar com um branco puro numa neutralização. Então, pensando nisso, escolhemos o Nalu, que ele tem uma pequena quantidade de branco e ele vai fazer a cobertura dessa sua sobrancelha levemente arroxeada, dando aí possibilidade de você depois vir com aquela corzinha para ter um resultado final, uma cor excelente para a sua cliente. E também, hoje, tem muitas sobrancelhas avermelhadas, que é diferente do arroxeado, tá? Sobrancelhas avermelhadas, ela vem por causa do excesso de despigmentação. Muitos profissionais oferecem a despigmentação a laser ou até mesmo a despigmentação mecânica, né? Com a ajuda de ácidos. E após essa despigmentação, aquela sobrancelha fica avermelhada. Pode ser de uma pigmentação endógena, pode ser uma pigmentação exógena. Lembrando que o avermelhado, as peles claras, ela tem esse brilho natural avermelhado. E aí você precisa neutralizar. Então, nada melhor para finalizar esse trabalho dessas neutralizações de sobrancelhas avermelhadas, o nosso pigmento Nalu, como eu já disse. O Nalu, ele é um pigmento de base fria, tá? E como você tem a necessidade de neutralizar essa pigmentação quente, o vermelho é uma pigmentação quente, nada melhor do que Nalu. Mas para intensificar e te dar força nessa neutralização, você pode até colocar uma gotinha do Total Black para os fototipos mais escuros, como fototipo 4, 5 e 6. Essa é uma grande dica para você trabalhar neutralização, porque hoje no mundo da micropigmentação, mais do que 50% das nossas clientes já são clientes com peles pigmentada. Então temos que neutralizar e trazer aquela cor novamente para as sobrancelhas e deixar nossas clientes satisfeitas com a micropigmentação. Então essa é a nossa dica da nossa Tríade 2.0.